Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geopolítica e os conflitos geopolíticos atuais. Lembrando o que é a geopolítica? É aquela que se baseia, no Estado, como que o Estado vai organizar para se relacionar com os demais estados do globo todo, visando sempre conseguir aliados para que a sua política se propague pelo mundo. Colocamos aqui um desenho, para a gente ver que o mundo acaba sendo uma mesa redonda onde as grandes potências negociam o que irá acontecer nesse mundo, como esse mundo irá girar para atender os interesses dessas potências. É isso que chamamos de geopolítica. Então vamos pensar lá. Nós temos ao longo dos contextos históricos geopolíticas diferentes. Lá na chamada geopolítica pós-Segunda Guerra, a gente vai lembrar que nós tivemos a Guerra Fria, que foi a disputa entre os dois grandes blocos econômicos no mundo, Estados Unidos e União Soviética, capitalistas versus socialistas. Então, com isso aqui, nós vamos ver que a política mundial ela ficou acirrada entre esses dois grandes países e que os conflitos que vão surgir pós-Guerra Fria vão ser todos resultantes dessa disputa que houve entre capitalistas e socialistas. Nesse período da chamada Guerra Fria, nós tivemos a implantação da doutrina Bush, que aconteceu em 1990. Nessa aqui havia uma disputa o domínio da terra e disputa essa marcada pela Guerra do Terror, que a gente vai ver lá vários conflitos que houve, a partir do chamado terrorismo. Através desses ataques terroristas, nós vamos ver que os Estados Unidos e também os ditos socialistas, eles ganhavam território mediante o terror que eles causavam. Neste período, os Estados Unidos surgem aí como a maior potência militar, porque a Guerra Fria não foi uma disputa armamentista, então ela surge aí como a grande potência militar, e essa potência sendo militar também se tornou uma potência bélica, ou seja, o maior fabricante de armas. Para vender armas, eles teriam que incentivar conflitos. Em momentos de paz, a gente consegue vender armamentos? Não. Então, pensando nisso, essa política se reforça para que os conflitos sejam gerados, E aí a gente tem aí o maior de todos os agentes dessa nova geopolítica que a gente vai observar. E aí ele se veste como mediador de conflitos, mas na verdade não é mediador de conflitos, e sim gerador de conflitos. Como era uma disputa bélica, uma disputa armamentista, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos precisava que a sua indústria bélica vendesse. E para vender, eles começaram a acirrar conflitos que antes estavam adormecidos, Então nós vamos ver aí que surge os conflitos no Oriente Médio, onde havia ali uma disputa muito grande pelo petróleo, e esses conflitos passam a ser conflitos por território e também conflitos geopolíticos, onde povos que não têm até hoje o seu território começam a disputar territórios, como por exemplo os curdos. Aqui temos uma associação equivocada entre o islamismo e o terrorismo. Acreditava-se que todo o terrorismo era praticado pelos islâmicos, coisa que depois a gente viu que não é bem assim, que o terrorismo não está casado com o islamismo, e sim, ele é utilizado como uma geopolítica para dominar os territórios. Nesse mesmo momento surge a questão nuclear, já que era uma disputa armamentista, então essa questão nuclear ampliou-se tanto a questão das armas, que aí passa-se para a questão nuclear, que é, mais uma vez, uma disputa pelo uso do petróleo, uma alternativa desse uso do petróleo. Aqui nós temos
os acidentes, né, a provocação dos acidentes, a ideia das guerras aqui, de surgimentos de guerras, e aí nós vamos ver que há um incentivo, que há reacende os conflitos, como por exemplo Irã e Iraque, né, os curdos e os iraquianos, nós vamos ver lá Paquistão versus Índia, isso tudo na Ásia. Mas os conflitos não se dão somente na Ásia, se dão também na Europa, como o caso dos bascos, né, que reacendem esse fogo. No Cáucaso, vamos ver também na América, como vocês já viram em aulas passadas. E nesse período, então, o que vai prevalecer é o terror. E esse terror, como nós falamos aí, vai pegar todo o leste europeu, que era a parte socialista, né, da Europa. Vamos ver também a Ásia como sendo grande foco desses conflitos. Então, este é o tempo dessa geopolítica. E isso, mais para frente, a gente vai ver que depois que essa guerra fria acaba, nós vamos ver a formação de blocos regionais para fortalecer uma nova política, uma nova geopolítica, que aí a gente entra também no que se chama de nova ordem mundial, que nós veremos na próxima aula.